Olá, bem-vindos a mais um episódio da Vida Acontece. Olá. Olá, Joana e Isabel, não sei se conhecem, se não conhecem, olha, passam a conhecer. Se já conhecem, já sabem que é o que há. Somos nós as três e hoje vimos para mais um episódio. Neste caso, o tema é sentimento de culpa em relação à maternidade. Ou seja, não há maternidades perfeitas, não há pessoas perfeitas, já todos sabemos disso e chegamos a essa conclusão e pensamos muito sobre este assunto. No entanto, é inevitável termos sentimentos de culpa em algumas situações porque, lá está, nós não temos tudo definido, não temos um guia, não é, que nos diz, olha, é assim, faz isto, vai resultar super bem, se fizeres isso resolve, não existe, portanto vamos por tentativa e erro e nós também temos E todos questões, falhamos, não é? É e impossível. temos questões para nossas questões que temos que resolver e às vezes não Uhum. resolvemos e eu vou só dizer uma coisa, pronto, vou começar, mas depois vou-me calar, juro, mas vou começar, vai ter que ser. Porque novamente este senhor, o Gabor Maté, tem sido uma pessoa que eu sou muito grata pela existência deste homem, porque realmente é uma pessoa que consegue explicar as coisas de uma forma muito simples, objetiva, e na semana passada eu estava a ouvir um episódio dele e eu depois até podemos partilhar no Instagram. Podemos pôr Uhum. lá o link Certo. para se alguém quiser ouvir, para ouvir, porque é mesmo importante. E em que estava a falar sobre o trauma, que é o novo livro dele, que é o mito do normal, o mito da normalidade, não é? O que é que nós identificamos como sendo normal e assumimos que é normal e pronto, e não pensamos sobre isso porque assumimos que foi assim que aprendemos, foi assim que fizemos e portanto é assim que vamos fazer. Pronto. E a questão de nós não nos questionarmos, e então ele estava a falar sobre este livro e na realidade porque o tema dele é o trauma, não é? E então diz que toda a gente tem traumas, toda a gente, e não é uma questão de ser uma coisa boa ou ser uma coisa má. E o trauma em si vem da palavra grega ferida, e são feridas psicológicas que nós temos, e muitas vezes nós não percebemos, não é pelo acontecimento em si, mas é pela maneira como nós desenvolvemos sentimentos em relação ao acontecimento. Estão-me a fazer explicar? Certo. Uhum. Sim, Pronto. sim. Imagina, aconteceu uma coisa qualquer e a maneira como tu te sentes em criança relativo face àquele acontecimento, esse é que é o teu trauma. O que, na perspectiva dele, é uma boa coisa porque nós podemos sempre tratar esse trauma em qualquer momento. Então, às tantas, ele estava a perguntar à pessoa que eu estava a entrevistar, tipo, olha, tens abertura para falar sobre a tua vida e não sei o quê? E ele, sim, tenho, na boa, não sei o quê. Ok, então, mas tu sentes que és uma pessoa, tens trauma, não tens trauma? E ele, não, é assim, normal, tipo, ok. E eu, pronto, então, e alguma vez alguém te bateu quando eras criança? E parecia que ele estava a falar comigo. E ele, sim, quer dizer, pronto, os meus pais também me bateram às vezes, tipo, não sei o quê, e eu pensar, que fartavam-me de apanhar. E eu a pensar, ok, e ele disse, pronto, então, e como é que tu te sentiste quando os teus pais bateram? Eu, não, pronto, eu sabia que tinha feito bem, que tenho bem. Ele, não, eu não estou a perguntar o que é que tu achas ou o que é que não achaste. Eu estou-te a perguntar o que é que tu, como criança, qual era a idade? Para aí, 4 anos, 5 anos? Pronto. O que é que tu sentiste? E ele, tipo, sei lá, medo, sei lá, e ele, pois, o problema é esse, o problema é que quando nós somos crianças e nós temos os nossos pais que são os nossos progenitores, as pessoas que estão cá como os nossos protetores, as Referência, pessoas não que é? nos adoram, exatamente. Quando Uhum. essas pessoas eh, têm este tipo de comportamento para connosco, o que acontece é que nós, naquele momento, sentimos que, e agora? Estou completamente perdido no mundo. Uhum. Quem é que me vai. E agora? E a pergunta dele, do Gabor Maté para ele, foi: e com quem é que tu falaste sobre esse sentimento que estavas a ter? E ele, não, eventualmente. Eu, não, naquele momento foste falar com quem? E ele, com quem é que irias Exato. falar? Com os teus pais. E ele, sim, e disseste-lhes que estavas a sentir: olha, não me batas porque eu estou com medo, não me faças isto porque eu sinto medo, eu não quero sentir isto. E ele, não, claro que não senti. E ele, pois, esse é o teu trauma. E tu não consegues perceber estas pequenas coisas que Giro. vais vivendo com isso. Uhum. Pá, super giro. E eu estive a pensar em relação a mim e eu digo, fuck, ai, não posso ser isto, mas já disse. Já disseste. Não E faz eu mal. disse, nunca tinha percebido, opá, nunca tinha percebido este sentimento de medo com o qual eu vi imensos anos. Imensos anos. E fez sentido em imensas coisas. A minha professora de primeira classe e segunda classe batia-me, partia-me réguas na mão. De tal era a maneira a vontade que ela tinha de me ensinar coisas. E então ela batia-me e eu
com pânico, não é? Com medo de chegar a casa e dizer que a minha professora me batia, porque se a minha professora me bate, o que é que acontece? É porque eu faço porcaria, não é? Portanto, eu parto mal. Portanto, o que é que vai acontecer? Eu vou apanhar também os meus pais, como é óbvio, portanto, eu não vou dizer. E fiquei calada, não disse nada. A minha mãe descobriu que a minha professora me batia, porque uma mãe em conversa disse, ai que chatice esta situação da Margarida e não sei o quê, e a minha mãe, mas qual a situação? E às tantas marcou uma reunião e foi lá. Eu lembro-me da sensação de estar em pânico lá fora, a dizer, Ai. pá, eu vou apanhar a sério. E o que é que aconteceu? A minha mãe não fez nada, a minha mãe defendeu-me. Essa Claro. sensação de... Uhum. A minha mãe só me Empoderamento aí. defendeu. Sim, Proteção. foi super engraçado. E eu pensei, tipo, nunca tinha pensado nisto. Pá, e estive a pensar imenso nestas coisas, na sensação do medo. E depois pensei assim, eu já passei imensos traumas para os meus filhos, mas que porcaria. E pensei, fogo, eles já são traumatizados Hum. só com 10 anos As de boas vida e eles... notícias é que, com consciência, podes agora reservar tempo para falar sobre isso Falei, é isso que eu ia e dizer. massajar esses nervos. Era Sim, isso vamos que eu ia sempre a dizer. tempo. Não, no almoço ontem não, no sábado, estava a almoçar cá o Diogo que estava num torneio de pádel. Ah, sim, com o teu marido, Isabel. Certo. Exatamente. E estávamos só nós e eu estava a pensar nisso, enquanto estou a trabalhar, estou a pensar. E às tantas ao almoço estava a dizer, pois, não sei o quê, explicar esta situação toda, da questão do medo, que nunca tinha percebido, tinha tido medo na vida e não sei o quê. E às tantas eles a justificarem, tipo, eu também já vos bati, também já tive ataques de fúria com vocês e eu não concordo com isto, e não gosto disto, e não me sinto bem com isto, mas a verdade é que às vezes é difícil, não é? E eles a defenderem o facto de, ou seja, a perceberem que, não, mas eu percebo que a mãe fez isso porque não, vocês não têm que perceber nada, vocês não têm que perceber, esta é a questão, vocês não podem viver com este sentimento de perceber. E às tantas eu perguntei assim, Maria, que é a minha filha mais difícil e com a qual eu tenho mais dificuldade em lidar, porquê? Porque ela é igual a mim. Ou seja, faz-me andar para trás Hum. no tempo, esse é que é o problema. E eu dizia, Maria, a avó uma vez disse-me Sim, uma e coisa, desenvolve outros sentimentos de culpa que é a filha, não é? E não... epá, completamente. Aí a minha mãe uma vez disse uma coisa que eu na altura ri-me e disse, pois é, que ela às vezes tiram-nos do sério, que a minha mãe disse, Margarida, sabes que no outro dia estava a falar com a Maria e a Maria estava a dizer que, pronto, estávamos a falar que os pais às vezes passam, não sei o quê, e a Maria disse que a mãe às vezes quando se irrita é assustadora. Pronto. E eu fiquei com aquilo, tipo, pois, porque eles tiram-me do sério, porque não sei o quê, porque nananã, porque nananã. Mas depois, ao estar a fazer este exercício, estive a pensar nisso e disse à Maria, a avó uma vez disse-me isto. Ou seja, tu já sentiste medo em relação a mim. Ou seja, tu já deixaste-me dizer coisas porque não sabias como é que eu ia reagir. Olha, às tantas começam-lhe a cair as lágrimas pela cara. À Marta começam-lhe a cair lágrimas Oh, pela cara. ai meu Deus. Ao Pedro, a mim. E eu Neto tipo, também, exato, era o que eu ia dizer. Tenho a epá, certeza que isso foi mais uma sessão. eu tipo, eu preciso que vocês. Eu peço desculpa, o meu problema é que eu não sabia ser melhor na altura, mas vocês não podem viver com esta sensação de terem medo, não é? Da reação dos vossos pais, porque estes são problemas meus que eu tenho que resolver e que eu não Sim. posso, por simplesmente, descarregar em vocês porque não têm culpa nenhuma. E eu sei que hoje em dia isso não é verdade, porque vocês falam abertamente sobre muita coisa e eu sinto isso, e muitas vezes os digo, quando vocês optam por dizer as coisas como elas são, eu digo, olha, obrigada por teres dito a verdade, porque é importante, mas Uhum. a verdade, epá, imagina isto, não é? A quantidade de trauma que eu já passei para os meus filhos, e sem noção, sem intenção, mas a verdade é que já passou. Mas pronto, está-se a resolver. Dá imensa piada essa bipolaridade de gestão, entre aspas, ganharmos consciência que para além da memória racional, não é? Tipo, isto aconteceu, mas isto Uhum. aconteceu por causa disto, esta memória emocional que fica, não é? É Que não é impressionante. necessariamente a mesma Uhum. coisa que a memória racional. Porque, Pois não, ok, nós racionalmente podemos estar super tranquilos com o que aconteceu ou deixou de acontecer, mas emocionalmente não estamos necessariamente bem resolvidos, por muito que pois às não, vezes, tipo, não, eu sou super bem resolvida, não tenho problema. pois não. Mas depois vamos a Uhum. escavar, a escavar, a tirar camadas e É e e isso. temos emoções que sentimos, que às vezes nem sabemos bem porquê que as sentimos, ou tipo, nunca as talhamos devidamente, ou nunca as exploramos, nunca Nunca as pensámos sobre isso. dissecamos. É Uhum. isso, não paramos para pensar sobre algumas emoções. E que lá está, ao fazer isso, se calhar nos dá algumas luzes racionais que se não pararmos para fazer isso, não fazemos, não é? Uhum. Ah pá, E estava a completamente. pensar nessa parte toda da quantas camadas emocionais reprimidas é que nós temos cá dentro que não temos consciência que E que temos. abafas, Uhum. vais Exato, vivendo é isso. com isso e vais Vai-se construindo em função porque não disso.
elas não desaparecem, Pois elas ficam lá no fundo Uhum. e tudo o E que sim, força. diz, diz. Diz, diz. Não, é neste sentido que quando nós somos pequeninos e acontecem este tipo de coisas, nós na altura nem a nossa reação nós reagimos também, pronto, em pânico, não é? É, Quando vemos a nossa mãe ou o nosso pai a bater-nos, não é? É esta coisa de, o que é que eu faço agora? E também não sabemos reagir na altura. E depois, se isto não for trabalhado a seguir, é porque isto é que é importante o a seguir, porque momentos destes nós vamos ter sempre, porque nós claro. somos Humanos. perfeitos. Humanos. E isto vai acontecer sempre. O importante é o que vem a seguir e acho que vai muito nessa onda do trauma, porque se as coisas forem faladas, e é importante que seja no momento, porque quer dizer, ninguém quer traumatizar os filhos, não É é? Mas isso, como é óbvio. como é óbvio, mas ao mesmo tempo há alturas em que Nós nos passamos. também é normal passarmos e é normal que os nossos filhos olhem para nós um bocado assustados, porque nós estamos passados e não é normal estarmos passados. Não, Claro que é bom haver um controle e é bom percebermos nós somos os adultos aqui, respirar fundo, mas às vezes acontece. E quando isso acontece, a seguir também é explicar. E muitas vezes isto acontece, e eu lembro-me de um episódio, assim, a única vez que eu acho que fui assim, que eu fiz uma coisa que fiquei. chateada contigo eh, mesma. Foi mais longe que isso, foi um bocado envergonhada mesmo. Certo. Que, hum, que também tem a ver com a pressão exterior. Eu acho que isto também é uma coisa que está muito associada a isto Hum, do sentimento de culpa, porque nós nos comparamos e porque esta pessoa faz assim e nós gostávamos de fazer assado uhum, e pronto. E às vezes em ambiente, imaginem, aconteceu numas férias de família alargada, não é? Sogros, tios, pronto. Sim, sim. E a Luísa, primos, e a Luísa estava numa fase em que demorava imenso tempo a comer e aquilo já era hum, chato porque atrasava as refeições e porque, pronto, e estava, pronto, já era um assunto, percebem? Já era um uhum. assunto, vinhamos Uhum. para a mesa, já era um assunto. Que isso também é importante que quando acontece este tipo de coisas não seja um assunto, estão lá, não é? É o que é, exato. É o que há e pronto. É o que Uhum. dá, como diz a Isa. É o que dá. Hum, Não mas, pegou. mas eu lembro-me que na altura, eu disse: Luísa, voltas a fazer isto e vais comer para a cozinha", só que a cozinha era afastada de onde nós estávamos. Eu lembro perfeitamente, eu não tinha controle, ela estava noutro sítio. E quando Sim, eu chego à cozinha e vejo o estado de nervos da pois, Luísa, percebo. Tadinha. eu fiquei mesmo. eu fi- Como é que eu fiz isto? Pois, Abracei-a, pedi desculpa, imensa, imensa desculpa. Depois na altura também tive um ataque de choro e ela depois percebeu e eu pedi imensa desculpa e que o que fiz não se fazia e tudo mais. E ela, na altura, já não me lembro exatamente o que é que me disse, mas até foi querida comigo e disse que sabia pois, que eu não era assim. certo. Porque esta coisa de também, se fosse em casa isto não acontecia, não é? Porque somos Um só bocadinho nós e não diferente, há. pois. Sim, É, sim, sim. quando estamos com outras pessoas e queremos que as coisas corram bem e não queremos que a nossa filha seja um fator que está a destabilizar. E às vezes não aceitamos isso, e às vezes também é importante aceitarmos isso, que às vezes é um dos nossos filhos que está a destabilizar e Sim. pronto, E e é a vida. E acontece a Acho acontece. todos. que, pois, eu acho que os meus pais devem ter sentido imenso isso comigo, porque eu era sempre um fator estabilizador em tudo. Hum, e acho que sendo como primeiro filho, porque, por exemplo, eu vejo isso com o Pedro. O Pedro é altamente destabilizador, porque está sempre a mil e não sei o quê, mas depois às tantas tu olhas para trás e vês, imagina, a Marta se apanhou para aí um estalo na vida, acho que foi muito. Eu não me lembro. Quer dizer, para aí um ou dois, sei lá, uma coisa de caca e não me lembro, porque eu não sou apologista de Uhum, bater, a questão é essa. Só que o Pedro apanhou, porque eu tinha uma mão muito leve com o Pedro e pá, e não me orgulho nada disso, nada, eu detesto e eu não conseguia controlar na altura, era uma coisa estranha em mim, porque eu não conseguia simplesmente fazer de outra forma, a verdade é uhum. essa. Eu Mas acho que também todo está este, muito indexado com o nível de cansaço que uma pessoa está, não é? Acho epá, eu. mais ou Não menos sei se eu com na o Pedro altura não tu não trabalho, não, estarias, eu nem fazia achas que bolos. não?
Não, nem fazia bolos. Portanto, eu tinha uma vida até relativamente tranquila. Não acho que seja por aí. É mesmo pela esta questão de era assim que foi feito, foi assim que eu aprendi, acho que e automaticamente sem pensar, lá está, é este ciclo que, Sim. pá, é assim que é. É assim, pronto. Mas isto para mim não faz sentido, não faz sentido E nós nenhum. também vamos aprendendo com eles, não é? Claro, Acho que foi o que eu acima de lhes tudo disse. isso. Foi o que eu lhes disse nesta conversa que nós tivemos. Vocês nem imaginam o que vocês me ensinam. É que vocês nem imaginam. É que não conseguem mesmo imaginar. A quantidade, o que vocês me ensinam mesmo. É um bocado isto. E é impressionante. Mas em relação ao Pedro, porque é que ele é tão destabilizador e porque é que ele é tão assim. É engraçado. Eu às vezes também fico a pensar nisso. Tipo, tem a ver se calhar também com isto, com estas chamadas de atenção e com esta necessidade. Porque o Pedro diz muitas vezes uma coisa que é. A mãe gosta muito de mim, mas se eu fosse não sei o que era muito melhor, ou se eu fosse não sei o que mais era muito isto, ou se eu fosse mais assim era isto, ou se eu fosse mais isso, não. E cada vez mais eu tenho essa necessidade de lhe dizer, eu gosto exatamente de ti, exatamente como tu és, não me dava nada, nada, tenho imensa sorte de seres como és, é exatamente assim, e adoro-te assim. Mas eu sinto que esta necessidade que ele tem, eu acho que eu sentia também isso em miúda, e é uma coisa que a pessoa vai passando de gerações para gerações. E a conversa que eu estava a dizer com eles era isto: olha, o meu objetivo nisto, em tentar também ser uma melhor mãe, tentar termos estas conversas e tudo mais, é porque vocês, quando vocês tiverem filhos, ainda Uhum. sejam melhores e não tenham estas questões, ou tenham menos estas questões, porque vão ter as vossas questões também e ninguém é imune, não é? Mas esta relação, esta conversa entre filhos e pais, esta questão, imagina, eu aprendi a tabuada, ainda hoje nos rimos com isto. E não tem graça, na realidade, se tu fores ver, não tem graça. Mas o meu pai, às tantas, passou-se da cabeça e foi pegar numa colher de pau e eu aprendi a tabuada, acertava, muito bem, que não acontecia, porque eu estava-me nas tintas, errava, apanhava, errava, apanhava, errava, apanhava. Ainda hoje toda a gente é 8 vezes 8, 64, é Eu ainda hoje imediato. também me lembro das explicações de matemática da minha irmã, passar assim pelas portas de vidro da sala e ver a minha irmã a fazer exercícios de matemática com o meu pai sentado à mesa, já a chorar à berranha, a levar calduços e tipo um stress, uma coisa, eu tipo a ver aquilo de fora. Eu acho que é por isso que eu era tão boa a matemática. Exato, tipo, eu não vou passar por aquela porcaria. Exato. Sim, Nunca, sim. é daquelas poucas imagens, tipo, ok, também não era propriamente apologista de bater, o meu pai não batia assim a torto e a direito, mas se há imagem que me marcou também era exatamente essa, O essa stress, travessia da não é? Da matemática tabuada. da minha irmã, sim, sim. Não era Mas, necessariamente a matabuada, eu acho que já era exercícios, eu não sei, mas eu acho que mas era eu já ver a fiz carga de isso. stress, de bloqueio Eu, dela, ela já- já estava completamente bloqueada e só via o meu pai completamente fora. E pois, hoje em dia revejo até um bocado alguns exercícios que eu acho que lá está, mas isto agora a trazer outro ponto, que é até que ponto é que estes traumas também são positivos? Porque imagina, pá, o não são facto de eu ter positivos. ficado traumatizada ao ver isso, hoje em Hum, dia às vezes tenho momentos em que estou tipo passada, imagina com a Mariana em que lhe estou a dizer A mais A, então A mais A é o quê? E que de repente me vem a imagem do meu pai passado, pronto, pois, bem, Uhum. estava a ver numa terceira pessoa, mas vem-me esta ia dizer eu estou imagem igual, e pois, obrigo-me mesmo, tipo, não, choque elétrico, não é? Não vou certo, por aqui, não posso escalar isto, ok, se calhar mais vale Uhum. parar e não fazer do que continuar. E ainda tenho uma longa jornada pela frente, não é? Só estou a começar agora os exercícios sim, mais sérios com a Mariana. Mas eu já senti em percebo, alguns momentos vontade de ficar maluca, tipo, não estou a Uhum. perceber porque é que não estás a perceber e não estás a conseguir concentrar e de repente choque elétrico, memória traumática que me afasta de um sítio onde eu não quero estar. Ah, Eu não consigo achar, que, que compense. Eu acho é que tu estás a Pois, saber certo. lidar muito Eu estou bem com isso. estou eu sempre à também Porque procura concordo com do a red Joana. flag das porque o coisas. mais fácil, se a pessoa não se trabalhar, o mais fácil é a pessoa repetir. É Certo, Exato, sim, repetir sim. e É o input, depois, né, o risco é esse, é o certo. é um mas bocado isso isso, é um bocado é a isso. maneira saudável de ver as coisas, que é, na minha educação tive coisas que não gostei tanto, que me fizeram sentir assim, como é que eu posso Mas lá agora está, racionalmente também tento torná-las em algo positivo, pois. embora, Sim, sim. mas o engraçado Mas é que sim, eu sim. nunca na vida tinha pensado nisso, como é que isso me tinha feito sentir. E eu já fiz isso para os meus filhos, ou seja, com a Maria, porque a Maria é muito parecida comigo, de facto. E em miúda mais pequena, pá, não sei, quarta classe, terceira classe, não sei. Eu lembro-me de um episódio em particular, pá, que eu estava
completamente a passar-me da cabeça, porque lá está, ela é igual. Põe-se a olhar para o ar, em vez de estar a olhar para o livro, estás a ver? As respostas estão no teto e não sei o quê, e aquilo, eu era assim, exatamente igual. Uhum. Porque ele irritava-me já de uma maneira, mas depois a questão é, a pessoa tem que parar e perceber assim, mas porquê é que isto está a irritar tanto? Espera só um bocadinho. Porquê? Só que eu hoje em dia sou capaz de fazer isso, e eu não era capaz de fazer isso nessa altura, e nesse momento em particular, eu passei-me da cabeça com ela, mas passei-me por completo. Ahm, e pronto, e nessa conversa que estávamos a ter, foi uma das coisas que ela disse, que não se esquece, que se lembrava, não é? E que realmente, como dizer, quer dizer, em que é que isto é útil? Em que é que isto é útil? Tu estares, pá, mais vale não fazeres, não é? Mais vale não Uhum. ajudar, não tentares ajudar. Sim, é Estás a isso. ajudar, é que tu não É estás que a não estás ajudar, a ajudar. é Sim, que sim, não sim. ajudas. Pede a outra pessoa, sai de casa, dá uma volta, não é? Tipo, qual é o Certo. objetivo? Ontem estava no almoço e estava a falar lá com uma pessoa e que me estava a dizer que muitas vezes sentia que as filhas dela tinham medo dela. No sentido de, sei lá, estavam a fazer qualquer coisa, cala, calma aí, calma aí. Ou quando a pessoa está a fazer qualquer coisa, tipo, faz assim um movimento mais brusco e elas estão ao teu lado e elas encolhem-se, gente, vou apanhar. E teres esta coisa, e eu estávamos a falar sobre isto, sobre o facto do Gabor Maté, desta teoria do trauma e destas questões, que eu estava a dizer, estás a ver, elas são tão pequenas e nós já temos esta coisa incutida neles. Ou seja, eles já. Esta pergunta que ele fez do e com quem é que tu falaste? Fez-me assim um peso na cabeça, tipo, com quem é que eu falei? Com quem é que eu falei? Eu não falei. E a verdade é que eu tenho um hábito de escrever diários desde muito cedo, desde que sei escrever. Sim. É uma coisa. E muitas vezes eu vou ler os meus diários, há uns tempos, já te disse isto, na carta dos 40 anos fui ler outra vez. Pá, e os meus diários, quando eu era miúda, eu era profundamente infeliz. E sentia-me profundamente sozinha e profundamente miserável. E eu lia aquilo e disse, pá, eu não me identifico com isto, mas porquê? Que estupidez, porquê é que eu ia escrever isto? Mas agora eu começo a pensar e a dizer assim, se calhar aquela miúda que se sentia com medo, que não sabia para que lado é que se havia de virar, se calhar essa miúda expressou-se dessa forma. E se calhar ela falou com alguém, com os cadernos, escreveu. Uhum. E eu tipo, agora vou ler aquilo com outros olhos. Decidi isto. E disse aos meus filhos, pai, eu espero que vocês não tenham diários que sejam profundamente infelizes e miseráveis, porque o meu objetivo não é esse e eu não gostava mesmo que vocês sentissem isso, mas a verdade é que eu sei que há situações que eu já fiz e que atitudes que eu já tive com vocês que não são certas, eu sei que não são certas, mas eu não sabia fazer de outra forma, mas já as fiz, estão feitas, está feito. Ou seja, o trauma está lá. Agora, como é que nós vamos resolver isto? Não Conversando precisa de sobre estar isto. lá, não é? É isso. Conversando sobre isto. E pedir desculpa. Eu já disse, pá, eu peço desculpa porque eu não devia ter feito. Atenção, vocês nunca assumam que o que eu estou a fazer está certo. Não está certo. Eu não devia ter batido e eu não devia ter passado. Não está certo. E podem, inclusivamente, olhar para mim e dizer, mãe, estava-me a fazer isto porquê? Eu acho que às tantas isto é uma luz para eu dizer, não, isto não é, culpa não é vossa. São problemas meus que eu tenho que resolver. Pronto, é isto. Uhum. É difícil. Foi o que eu disse. É muito difícil ser mãe. Muito difícil. Uhum. Muito Uhum. difícil. Muito difícil ser mãe. É mesmo. Eu agora vou dar um exemplo muito concreto. O pôr o cinto. As miúdas agora já sabem pôr o cinto sozinhas. E eu Hum. estive a fazer este trabalho antes da Vera nascer, porque pensei, vai-me facilitar a vida. Elas entram no carro e põem o cinto. A Teresa, super despachada, já sabe pôr. A Luísa fica ali imenso tempo. E isto, que era uma coisa para me facilitar e para eu poupar tempo, Exato, já ando enerva. neste dilema. Não, ainda hoje de manhã, eu a respirar fundo, a respirar fundo, a pensar: Luísa, está tudo bem? Vamos pôr o cinto?" A ver os minutos a passar e a pensar: "Era tão mais rápido, eu chegava lá e punha o cinto e pronto." Exato. Mas é Exato, isto, é Estamos que nessa os fase. miúdos, Sempre. os nossos horários não são os horários dos miúdos. E eu acho Sim. que às vezes nós tentamos incutir um stress e que não A é nossa deles noção e de horas não não é é para deles, não é eles. suposto eles saberem nem viverem Quanto assim. Pois é. muito, eu tenho que sair 5 minutos mais cedo de casa para a Luísa ter tempo a pôr o cinto. E qualquer Certo. dia vai ser mais rápida. Mas é isto, eu hoje estava-me a enervar e a pensar, porque é que eu me estou a enervar tanto? É Ah, isso. Mas é isso que a pessoa tem que fazer Nós só. também É temos quando a esse pessoa Pois se ela já cuidado. começa. fica nervosa, ela vê que eu fico nervosa e começa: "Mas ó mãe, esta porcaria do cinto!" Depois começa a ficar nervoso. É.
Sim, Ainda por Nós cima temos, disso. mas temos essa missão delegada à Mariana, que é pôr o dela e o da Mafalda. Depois Pois. também temos pois. vários momentos em que a Mariana também está, sei lá, a brincar ou a ver um passarinho que passou ou qualquer coisa assim. Mariana, já está posto o cinto, já está posto o cinto. Mas sabes, olha, em relação a isso eu também vou dizer uma coisa. E no outro dia estava a falar com, olha, a minha prima Filipe, a psicóloga, e ela estava-me a dizer em relação, por exemplo, que nunca iria fazer com os filhos, a questão de o facto de tu seres mais velhos, incutires aos mais velhos a responsabilidade dos mais novos. Hum. Isso está aí muito errado, a nível psicológico. E eu dizia-lhe, pois, e ela, não, é que a pressão que uma criança sente É verdade. em ter. Opá, tu não tens que ter essa pressão. A questão é essa, é que Nós tu não agora com o tens. nascimento das gêmeas, a Mariana andava com pesadelos super Pois, frequentes, ora pois, ora porque deixámos uma gêmea na rua, ora porque perdemos a Mafalda numa loja, ora pois. porque e agora quem é Uhum. que vai dar de comer à Mafalda e agora quem é que não, ou seja, nós comece ao início nem estávamos a perceber e depois começámos a reparar que havia ali um padrão de stress associado com o cuidar das irmãs Uhum. todas, que Pois, devia porque ela também é muito cuidadosa, ela sempre que vai a algum lado, imagina, vai buscar um bolo, então ela quer levar um bolo para ela e para a Mafalda. Ela vai preocupa-se. buscar um balão, quer levar um balão para ela e para a Mafalda. Portanto, quando chegaram as gêmeas também era normal, agora também tenho Uhum. que cuidar destas, né? E claramente notou-se que houve ali uma passagem de responsabilidade de uma para 3 e portanto Uhum. também havia ali E uma falta-lhe as mãos, não é? Não tem é 3 isso, mãos. é isso. Portanto, É engraçado, é. parte da nossa responsabilidade aligeirar isso, para depois não estar ela também com sentimentos de culpa, de incapacidade Pois, de porque, gestão sim, é das isso. irmãs, que não deveria ter essa Uhum. sensação de obrigação, não é? Sim, sim, Exatamente, e sim. era exatamente isso que ela dizia. O problema é que, independentemente da pessoa querer ou não, as crianças, porque são crianças, e não conseguem ter a mesma capacidade que nós temos de compreender as coisas, o sentimento é esse, é que elas ficam com essa pressão, Sentimento de culpa, pois, de incapacidade exatamente. Uhum. Sim, era uma de das coisas que o Gabor não Maté, por conseguir. exemplo, dizia em relação a este, que é quando ele lhe perguntava: "Então e foste ter a quem? Falaste com quem? Não sei o quê". E depois ele dizia: "E alguma vez sofreste bullying, na vida?" E ele: Pois sofri, mas também fiz bullying." E ele: "Pois, isso compreende-se, porque o que é que acontece? Tu precisas de sentir que és capaz, portanto vais sempre fazer bullying com os outros, Pois. ou com os teus Sentir que está irmãos, do ou com outro os teus lado. amigos, pois é a tua maneira de fazer ver que não, eu também existo, ou eu também, portanto vais à procura dos mais fracos." Eu era um bocado bullying. Era o que eu estava a pensar, eu lembro-me de ti como bullying, Pois, eu era muito mas bullying. eu não me lembro de fazer bullying a ninguém, mas claramente vou ter que levar esta reflexão para casa para perceber se o fiz. Uhum. Pá, eu fazia é assim, eu era muito defensora dos mais fracos, a verdade é essa, porque eu era Porque bullying defensora dos eu mais fui fracos, certamente, sim. mas eu fazia muito, pá, pois é isso, e agora começou-se epá, é inacreditável como é que é possível aos 40 anos tu começares a pensar em coisas que sentias quando tinhas 5 e 4 e 3 e Sim, 2 sim. Uhum. e tu dizeres assim: "Eu nunca tinha pensado nisto, eu nunca tinha pensado nisto", e de repente fazer tanto sentido na maneira como tu és e na maneira como tu reages e na maneira como tu vives e Uhum. eu estava a dizer isto em relação a eles, aos meus filhos, estava a dizer: "É porque vocês às vezes, tipo, entre irmãos, às vezes discutem e às vezes, pronto, eu acho que é normal e tudo mais, mas na realidade acaba por ser um reflexo, desta relação que nós temos para com eles." Ou seja, eu estava a dizer, isto vai ter que começar a partir de mim. Eu agora tenho esta consciência e isto tenho que perceber que isto é desta forma. Ou seja, não é porque eu sou mãe, lá está, é aquela questão da imposição. Eu não sou nada apologista de que os filhos mandam nos pais e nada disto. Não sou nada dessas teorias de que eles são livres e têm que fazer tudo como querem, não sei o quê. Não, 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 não. Eu gosto de disciplina e tem que haver e isso é importante. Mas, no entanto, não significa que nós tenhamos que, imagina, tu chateias-te com eles, isto é dá um exemplo cá em casa, porque o Diogo passa-se com o facto de eles estão sempre com os sapatos espalhados por todo lado, pronto. A verdade é que, porque é que tu dizes uma vez, olha, não arrumes os sapatos, não fazes não sei o quê, e tu assumes que eles têm que fazer aquilo para sempre, desde sempre, tudo bem, tu dizes uma vez e eles fazem para sempre. Quando tu, na realidade, tens não sei quantas malas para desfazer não sei quantos anos, Uhum. não é? Ou seja, nós exigimos imenso deles, porque na realidade nós não conseguimos resolver os nossos problemas. Nós exigimos que eles arrumem a porcaria dos sapatos, mas nós não conseguimos arrumar a merda das malas. Ou seja, nós estamos a transferir neles irritações nossas connosco mesmos.
Pronto, Possível. é super possível. É uma coisa, é uma cena inacreditável isto. É pá, Estou sempre a olhar aí para a planta que tens atrás de ti e a pensar no facto que é imaginar a terra com camadas. Nós somos de género plantas que vão crescendo, não é? E a velha máxima de que não há transformação mais difícil do que a transformação humana. Fala-se muito pois é. nisto também na transformação das empresas, ok? Podemos mudar os Uhum. processos, as ferramentas, etc., mas a transformação humana é o mais difícil. E dentro de cada um de nós é muito isso que estavas a falar, não é? Dessas camadas que vão ficando para baixo e que nós vamos compactando a terra, não é? Temos essas camadas de memórias emocionais que vamos pondo outras camadas de outras memórias racionais, outras experiências que vamos tendo ao longo da vida, mas que Uhum, a planta tem as raízes até lá ao fundo, não é? E nós vamos hum, crescendo com essas raízes Uhum. e quantas vezes é que paramos para efetivamente ir mudar a terra até lá ao fundo, não é? Uhum. Nós não andamos a remexer na terra onde crescemos, que é esta pois história não. da É ou tal questão da não tão terapia. frequentemente, é isso, na terapia Uhum. faz isso, não é, mas para fazer isso até lá ao fundo, até é preciso muitas Estás horas de disponível. investimento a brincar, é preciso Sim. disponibilidade, Uhum. é um investimento consciente, porque só assim é que tu É. consegues efetivamente mudar essa terra e só mudando essa terra é que tu consegues mudar esses tais comportamentos intuitivos. É, pois, exatamente, E esses exatamente. comportamentos intuitivos, quanto mais eu estou aqui até um bocado calada, porque em relação à culpa, venho para este episódio caiu do céu ou do inferno, não sei. Do Mas ser hoje inferno. acho que é chave, porque não me lembro de um sentimento de culpa maior do que este fim de semana, que passou, em que eu estive Porquê? sozinha com as 4 e que Ah, estava pois, um caos de exaustão, estava exausta, tipo, pronto, já estou com pois. privação de sono há vários meses, Porquê, ultimamente é mais Isabel? difícil porque tenho que estar a voltar ao trabalho e, portanto, a ativar o meu cérebro de uma forma que se calhar antes não tinha. Pois, Hum, e depois, como volto ao trabalho, depois ainda durmo pior, a tal história que vou para a cama e começo a ter sonhos com trabalho e estou a fazer apresentações PowerPoint a sonhar, portanto é Uhum. estúpido, é tipo, eu quero dormir, não quero pensar em trabalho, está calada. Olha, ao menos ontem fui jogar pádel, foi bom, tive sonhos de pádel, não foi de trabalho, foi, ah, já estava a está jogar. bom. Ai pá, isso Mas é pronto, engraçado. mas portanto tinha dormido muito mal, estava muito cansada, fiquei ali umas horas sozinha com as 4, estava tudo a correr bem, entretanto tinha que fazer os trabalhos da escola da Mariana e tinha que deitar as outras que estavam bem dispostas e tinha que fazer o nosso almoço para todos. Portanto, vendo assim nem parece assim muita coisa, não é? O que acontece é que eu estava exausta, sem me ter Pois, apercebido que estava exausta. E no momento de as ir deitar, que elas estavam super bem dispostas, as bebés, né? Hora que vai uma, hora que vai outra. Entretanto, quando chega à cama, começa uma a chorar, começa a outra. E tipo, eu não tinha ninguém para distribuir crianças, não é? Portanto, Uhum. tinha que embalar pois, uma, embalar outra. Pousava uma, começava a berrar, pegava na outra, começava a berrar. Esta calava, aquela berrava, pousava esta, começava a berrar. E eu estava tipo aos berros com bebés, tipo, pois. parou, calou, tipo, eu estou a berrar com bebés, são bebés de 6 É. meses, eu não posso estar bem para estar a berrar assim, a dar palmadas na fralda, tudo bem que tem uma fralda amortecedora, não é suposto estar a dar palmadas de, Uhum. tipo, Pois isto é. não serve para nada, só está a pô-las mais nervosas, só me apetecia depois chorar comigo própria por estar a ser quem estava a ser, mas não estava a conseguir gerir, e de Não, repente vêm isso. as outras com as guerrinhas lá dentro, enquanto eu estou nesta gestão a tentar adormecer as duas, vem a outra, Uhum. mãe, a Mariana fez não sei o quê, vai já para a sala, tipo, mais um berro. Sim, eu percebo. Chega à Sim. sala, parou, agora senta, não sei o quê. E tipo, e de repente paras, olhas para ti, quem é esta Eu pessoa? disse: "O que é isto?" Que é Exato. isto? O que é isto? Pois. É isto que tu queres ser? Exato, exato. Tipo, isto, por isso é que eu há bocado estava a dizer, tipo, se calhar isto acontece mais quando estás cansado. Pronto, a desculpa, A não foi Uhum. desculpa desculpa, é mas foi a essa, racionalização que eu dei a mim exatamente. própria, foi, ok, eu estava exausta, não consegui fazer a minha É regulação compreensível. emocional. Exatamente. Mas não, não pode ser, não pode Pois ser. não. E isso lembra-me outra coisa que é quando vou assim a bufar e chego à casa bem, tipo, a bufar assim irritada, tipo, estou farta disto, e olhar para mim, tipo, ver uma cara horrorosa no Horrível, espelho pois. e Sim. lembrar-me do João num momento dizer: "Não as deixes ver essa cara nunca". Essa Ah cara pá. é uma cara de ódio, de raiva, uma cara deformada, não somos nós Uhum. próprias, é a nossa pior versão, diria assim. Mas ela É, existe, pois mas existe. E o e problema é que quando às vezes falamos de passa. culpa, tipo, é que depois não é só a culpa daquilo que fizemos mal, é que depois, Fica na lá nas nossa raízes. e na nossa batalha de amor próprio, que diariamente devemos construir o nosso amor próprio, de repente damos uma machadada em nós próprios e de Uhum. repente eu odeio-me a mim própria por ter feito aquilo. Até onde é que eu É me Uhum. verdade. consigo perdoar por ter feito isto? E até onde é que eu devia efetivamente permitir
que eu, pessoa adulta, pessoa de referência para aquelas 4 crianças indefesas que são super pequeninas. Pois é isso, o problema é esse, exatamente. É isso, Uhum. é o que ele diz, é É, que oh, Isabel, estamos todos na mesma, é Isabel, isso. Maria Isabel, estamos todos na mesma. E temos momentos desses, Temos muitos momentos desses. qualquer mãe tem momentos desses. E fazemos coisas que não são Que nossas e que não não somos queremos. nós. E o que é importante é pegar nestes momentos em que nós não nos reconhecemos e que nós vemos a cara dos nossos filhos a olhar para nós a não nos reconhecerem também e, hum, e conseguir falar sobre o assunto e conseguir mesmo pedir desculpa e a mãe teve mal, eu não sou assim, Luísa, Teresa, pronto, e voltar ao normal, porque a verdade é que isto também não deveria vir dos pais, eu percebo, mas isto acontece e nós somos humanos e isto também os prepara, porque eles saberem lidar com isto, o passo a seguir é que é importante, eu acho. O passo a seguir, porque estas coisas é o que eu estava a dizer, isto vai acontecer sempre, porque nós somos falíveis, portanto isto vai acontecer. Portanto, é respirar fundo É, e perceber não é e fácil. conversar muito. Não É. é fácil, não é fácil. Não é fácil e o problema é este, epá, é mesmo realmente este senhor é importante porque ele desconstrói as coisas de uma forma muito simples, e que te faz mesmo pensar e andar para trás. Pois o problema é esse, era isso que tu estavas a dizer, Isabel, é que a pessoa arranja desculpas para si própria a dizer: "Pá, eu hoje só estava cansada, isto é normal, a pessoa está cansada e isto acontece". Isto não acontece. Isto não acontece só porque sim, isto acontece porque tu tens, muitos sentimentos e emoções reprimidas, que não pensaste nelas, que não trataste delas e que isso depois faz-te despoltar nestas alturas. Este E reflexo intuitivo, não é, quase animal, é, está lá. Depois, está se lá, está tiramos a lá. camada racional, aquilo é o reflexo que sai, É, mas Uhum, não devia, né, porque se tivesse lá está, é. Mas se olha, tivesse uma das coisas que ele diz, que são os 4 As, que é o agency, ou seja, que ele diz que o facto de nós, eh eh, percebermos que estes sentimentos existiram, construíram-nos até aqui, fizeram o que nós somos até aqui, mas nós não temos que continuar a adotar os mesmos comportamentos e as mesmas coisas, única e exclusivamente porque o fizemos até agora, porque o temos vindo a fazer. uhum, Ou seja, nós temos as rédeas da nossa vida e temos a capacidade de mudar. Portanto, este é um ponto que ele diz. O primeiro. O segundo é a aceitação, no sentido que ah, reconhecer as coisas como elas são. Aconteceu, foi, e falar sobre isso. Falar sobre isso, simplesmente. E isso ajuda, de facto. E depois é a autenticidade, que ele diz que isto é muito importante, ou seja, por exemplo, a capacidade de dizermos que não. Quando estás cansada, por simplesmente dizer, epá, estou cansado, não vou. Ou, sei lá, o que quer que seja que tu tenhas, que tu fazes para agradar, aquelas coisas que tu fazes para agradar, porque tu fazes, pronto, coitada da outra, ou coitada desta, ok? Por isso simplesmente assumir e sim, naquele momento dizer, olha, eu não consigo porque eu estou só cansada, olha, não consigo porque não me uhum, apetece estar com pessoas, não me consigo porque a minha cabeça está o que quer que seja, falar certo. com autenticidade. E isso o que é que faz? Porque ele diz que quando nós não fazemos isto, o que acontece é que o nosso corpo vai fazê-lo por nós e vai se desenvolver em doenças. O nosso corpo vai nos dizer que não. O nosso corpo diz que não. E vai se desenvolvendo em doenças autoimunes e certas merdas, coisas que nós Certo. temos. uhum, Porquê? Porque a nossa cabeça, nós não decidimos ir lá às tais raízes, não é? Ver o que é que se passou e como é uhum, que isto é e como é que isto anda a ser construído. Não vamos ver os alicerces. Então o que é que acontece? O nosso corpo vai fazendo por nós e vai, lá está, tendo burnouts e eh, Desvendando nódulos. cenas. Sim. Opá, e é engraçado isto. E depois o último é awareness no sentido de termos consciência destes pontos que passamos para trás. uhum, Vivermos a vida mais consciente, no fundo é isso. E é o uhum, que eu digo. Eu tenho noção que já traumatizei muitos dos meus filhos, enfim, são só 12 anos, 10 anos e 8 anos de vida. Consigo compreender que já os traumatizei em muitas coisas, mas também consigo compreender que estas Mas conversas que depois nós é isso, temos. essa coisa da culpa,
não sei até que ponto é que depois pomos mais carga na culpa e no Uhum. pá, nós fazemos imensas coisas Sim, bem, temos imensas imensos coisas. momentos Claro, bons, mas depois esses Sim, claro. poucos momentos maus, péssimos, pesam tanto cá dentro, não é, que é quase que um nos tira um bocado é a visão de tudo o resto, não é? é Por uma coisa que a minha mãe costuma dizer, que é: "Onde é que nós pomos a lupa?", não é? sim, é É isso. porque pomos a lupa sempre nas coisas más e ficam muito maiores, quando há todo um trabalho que é feito Bom, Positivo, não é? diariamente, bom, exigente, Estava a não ouvir é? agora a Margarida e estava a pensar: "Ah, traumatizaste", tipo, são 3 crianças super felizes, incríveis, despachadas, ou seja, tanta coisa boa, né, e de não, repente claro agora que sim, estavas mas aqui a falar de uma coisa que vendo de fora é uma é um ninharia, trauma, mas mas é um trauma, é um trauma. sim, sim. Eu tenho consciência disso. Eu já olhei para o meu filho, já me passei com o meu filho Pedro, por exemplo, a última vez, já foi há muito tempo. Eu hoje em dia eu não bato nos meus filhos, eu não bato porque não sou apologista disso, irrita-me isso. Tento não gritar, e nem sempre consigo, mas tento profundamente, mesmo intensamente, não gritar e não os castigo. É raro castigá-los, é raríssimo, porque lá está o que ele diz desta. Pá, este senhor abre-me os olhos de uma maneira engraçada. O que ele diz Hum, é: quando a pessoa opta por castigar, o que acontece é que está a suprimir, aquela criança está a suprimir, sei lá, o que quer que seja que tenha feito mal. Pronto. Fez mal porque era uma coisa qualquer. O facto de tu chegares e castigares, na cabeça do miúdo, da criança, fica: ok, o meu pai não me aceita desta maneira, ou a minha mãe não me aceita desta maneira, eu não posso ser assim, eu tenho que tentar ser de uma forma que eles me aceitem. da Eh, forma e como eu, eu sou, não é? epá, é que eu fico a pensar nisto e digo, certo, ok, então o que é que acontece? Tu vais viver sempre com fúrias reprimidas e cenas reprimidas. Porquê? Porque o que tu queres é ser aceite. E tu precisas viver num mundo em que os teus pais, que são a luz dos teus olhos, porque tu não tens referências maiores do que os teus pais, não é? Que Uhum, eles te aceitem. Mas se tu estás constantemente com pais que te batem, que te gritam, que te castigam, tu não tens referências. E vais falar com quem? Vais falar com quem? uhum, Esta pergunta, vais falar com quem? Epá, fogo. E eu pensei mesmo, eu disse mesmo, eu disse aos miúdos, eu disse, olha, é assim, eu sei que eu já fiz muita coisa errada, eu sei que já falei muitas vezes com vocês de maneira que não devia ter falado, não posso garantir que nunca mais o vá fazer, porque há dias que estou mais cansada e não me consigo controlar, pronto, enfim, mas eu faço seriamente um esforço. No entanto, sintam que podem sempre contar comigo para tudo, tudo. E se peço-vos, inclusive, eu disse isto mesmo, peço-vos, se vocês virem que eu me estou a passar, digam, mãe, a mãe está-se a passar, uhum, que é um abre-olhos para Sim, mim, sim. porque às vezes eu só preciso que me digam assim, Margarida, calma, o uhum. que é que estás a fazer? É mesmo Dou um isto, é travão. mesmo, exato, Há isto a faz técnica até sentido, de ter palavras, estava a comentar com o João a coisa de teres, tipo, bananas ou meteorito, tipo uma Uhum. palavra-chave em que quando estás a passar daquela completamente, linha, pois, Sim, sim, diz sim, essa sim. palavra e o teu consciente, subconsciente, tipo: "Ok, estou nesse espaço que eu não quero Uhum, estar". O que mesmo, quer é que seja, impressionante. parou. E uhum. isso é uma técnica que é usada, e eu claramente tenho que a ativar nesta fase de cansaço. Às vezes Olha, preciso da Isabel, é palavra, o que dá, Dá afinal o que vai dá. pegar, o que dá, o que dá, Isabel! dá. Ah pá, não, isto Sim, não, é muito difícil. e é muito importante também ver este jogo de equipa, não é, entre pais. Os pais também Sim, estarem claro, atentos a isso, claro, porque sim. no outro dia a Teresa enganou-me. Enganou-me que eles à sexta-feira tem o dia do brinquedo e ela queria levar uma coisa que não podia levar. E disse: "Oh mãe, sabe o que é que eu vou levar? Vou levar isto", outra coisa completamente diferente. Eu: "Ah, que giro, isso é mesmo giro". E depois disse assim: "Teresa, posso ver a sua mochila?". "Não". Exato. E eu: "Pronto, já percebi". Porque eles não podem mesmo há coisas que não podem mesmo levar, portanto eu fui ver e era, já não me lembro, uma coisa eletrónica ou já não sei se era perigosa, já não sei. E eu fiquei furiosa, não é, porque ela enganou-me. Pois, E eu pensar: "Pronto, agora não levas brinquedo nenhum". E ela ia ficar o dia todo a viver aquilo. pois, E o Tomás olhou para mim e disse assim: "Não, a Teresa", pronto, olhou assim para mim, de género a tentar pôr água na fervura. acalmar. Não, a Teresa pode levar um brinquedo, mas um brinquedo que possa levar, que esteja dentro das regras. Portanto, ela foi buscar o brinquedo e levou, porque senão ela ia ficar o dia todo a pensar: É, não, não levei o brinquedo porque, pronto.
Certo, E isto é percebo, muito Sim, sim. importante ainda ter a era mais outra pessoa revolta do atenta que também, ter a outra sim, pessoa atenta a nós, sim, hum, porque muitas vezes eu também não sou, eu, quer dizer, eu às vezes grito, às vezes bato, pronto, O teu mas gritar, desculpa lá, Joana, mas não é identificável como não, gritar. não, vocês não me subestimem, porque infelizmente não é Ah uma pá, coisa que eu Joana, gosto de. não é ela é verdade. gritei, eu Não, parecia mas uma é que leoa. não, É que, mas é, pois, não, é que eu quando eu me irrito e quando eu olho para elas, basta olhar às vezes, elas ficam, Sim, e isto não é uma coisa que eu me orgulho, é pronto, isso, é o pois, que há, é isso, não é? é isso. É o que há, está a ser é o que trabalhado, mas dá, o que dá. é o que O dá, que é o que dá. vai pegar! Mas muitas vezes temos que nos pôr um travão ao outro, o Tomás e eu, porque ou estamos a Sim, gritar, ou porque não há razão para isto, ou é aquela coisa, se eu hoje estou mais impaciente, eu não vou pedir à Luísa para pôr o cinto, vou lá e ponho o cinto, pronto. Pois Vai é haver isso. outros dias em que dá para. simplificar, não é? Exatamente. Epá, mas é E uma porquê gestão que estamos a difícil. fazer isto? Não, e isto é difícil no dia a dia, em todas as situações, Pois porque é. esta coisa do sentimento de culpa, há tanta coisa que a pessoa precisa de ser boa, supostamente, não é? E as Mas, pessoas têm mesmo que simplificar, porque se calhar não comem super saudável neste dia, ou se calhar este fim de semana ficámos mais por casa porque estávamos cansados. Não devemos estar sempre, constantemente, a sentir que devíamos estar a fazer aquilo, devíamos estar a fazer aquilo. Isto é tão é a tal cansativo. busca da perfeição, não é? Tipo, tu queres ser É, incrível no trabalho, tu queres ser incrível para ti próprio, tu queres ser incrível com os teus filhos, tu queres ser incrível com o teu marido, tu queres ser incrível com os teus pais. Ah, vai haver alguém com quem não vais ser incrível. pois, não dá Porque para não tudo. dá. É impossível, é impossível, é impossível. É E difícil, acho que sim. isto também, eu sinto às vezes um bocado mais nas mães, que é esta coisa da comparação, ou não sei se vocês já repararam, às vezes, quando contam uma história de um filho vosso, é normal que a outra pessoa se lembre de histórias dos seus filhos e que conta a seguir, é normal. Mas muitas vezes é um bocado como comparação. É uma Eu só competição estava. quase, né? Está tudo Às vezes nem bem, me não deixam sei o quê. acabar de falar e estão a dizer: Sim, e sim. pronto, está tudo bem, está tudo bem. Não, porque o que eu faço com os meus filhos não é isso, o que eu faço com os meus filhos é. Pronto, mas E eu ninguém acho está que a isto falar dos vem. teus filhos. Exato. Não, e Tipo, está tudo bem, está tudo bem. Às vezes, perguntam-me, por exemplo, pessoas que vão ter gêmeos, tens que me dar umas dicas e tudo mais. E eu, normalmente o que eu digo, a não ser que seja uma coisa muito técnica de dar de mamar ou qualquer coisa, eu digo: "Tu vais saber o que fazer na altura, não te preocupes", porque eu acho que as pessoas têm um bocadinho falta de confiança. E hum, às vezes não é uma coisa consciente. E uma sim. coisa engraçada, no outro dia estava a falar deste tema com uma do meu trabalho, e ela estava a dizer que ela tinha imensos medos antes de ser mãe. Hum, Isto já vem, será que eu vou saber pegar bem no meu filho? Será que eu vou saber fazer isto e aquilo? E eu estava a dizer que é engraçado que eu não tinha nenhum desses medos, eu confiava sempre, mas depois quando sonhava, era hum. engraçadíssimo, eu tinha sonhos completamente Ai, eu doidos. também, Joana. Eu E também. engraçado, imagina, eu sonhava, Que e isto adormeci em aconteceu cima tanto dele. nas miúdas como Ai, na Vera, que eu não lhes dava de comer durante 3 dias, ai, por eu exemplo. também, Ah, engraçado, que eu é também. Engraçado. estranhíssimo, que Eu se também. calhar eu tenho medo que a minha descontração me faça, Esquecer, não não é? liga Descuidar. esquecer de coisas básicas como dar de comer, como se fosse possível, não é? Sim, Até claro que ter não, certo. exato. Não, mas é engraçado, eu Mas também tinha isso, tinha imensos sonhos, sim, tinha imensos pesadelos às disso, vezes engraçado. nem é bem consciente, nós, estamos sempre e é antes de acontecer, porque nós quando estamos grávidas ainda não temos bebé, só dentro da barriga, pronto, mas não temos bebé para cuidar, portanto é Sim, uma coisa que vem mesmo, sim, mas lá está, em em relação, nós. por exemplo, eu concordo com isso que estás a dizer, imagina, do intuito e da confiança, eu também sou muito assim, sempre fui um bocado assim. No entanto, lá está, tu vais educando e fazendo as coisas da maneira que tu achas que está certo e não sei o quê. Mas na Uhum, realidade há tantas situações que tu fazes que não estão certas. Há tantas coisas que tu fazes que não estão certas. Mas tu assumes claro. como certa. No fundo é isto que ele diz, este ciclo. Porque é um ciclo que tu não pensas, não. Uhum, Uma das coisas que ele disse sempre que é como é que nós, uma mãe, noutro qualquer que ele estava a falar, e era uma rapariga que ia ser mãe, ainda não tinha sido mãe, estava grávida, e que lhe perguntou que tipo, é que eu passo a vida a ouvir coisas e a ler e a tentar saber e a tentar, sei lá, já ter o máximo de informação possível e de dicas e de tudo, que é para quando o meu filho nascer, eu fazer o mínimo de erros possível. E ele virou-se para ela e diz: Olha, esqueça, não vale a pena porque vai errar montanhas de vezes, porque toda a gente erra, porque nós nunca nos apercebemos, lá está, dos nossos traumas. E nós temos milhares, milhares, em tudo, desde sempre. uhum, Portanto, uhum. a questão aqui é
Eu também concordo e identifico-me contigo no sentido de que tenho confiança e assumo sempre Uhum. que, pá, eu acho que o melhor, o que eu acho, eu acho que é o melhor, o que eu sei há de ser o melhor, pronto. Mas depois quando tu te vês em certas situações, lá está, que não concordas e não sei o quê, em vez de te pôres num papel de, lá está, as tais desculpas que tu arranjas para ti mesmo, não é? Não, mas isto foi porque não sei o quê, mas isto aconteceu porque eu estava cansada, mas isto aconteceu porque não sei o quê, mas ela também levou-me ao limite, mas ela não sei o quê. É andares para trás e perceber, porquê é que eu sinto isto? Porquê é que isto me enerva Uhum. tanto? Porquê é que isto me faz disputar certas coisas que não faria sentido nenhum? Não fazem sentido. Uhum. Sim, mas eu acho que isto tem que estar aliado ao tu queres ser melhor, não é? É. Porque senão. eh, Claro. e até Qual é a há, tua há pelo motivação menos duas para páginas de. cavar Sim, Hã? coisas desagradáveis? Qual é a motivação para cavar coisas desagradáveis, entre Pois aspas, não não é? há. Se sim. Sim, sim, sim. Depois vamos partilhar. Há duas páginas de parentalidade positiva que eu sigo, que aquilo é um bom refresh. É um É, bom. Né, hum, para já, há montes de pessoas a passar pelo que nós estamos a passar. exatamente. E há coisas que nós achamos que estamos sozinhos e que afinal há pessoas que não só estão a passar por isso, como estudam isso, como nos podem ajudar. Uhum. E há sempre, se a pessoa estiver atenta, há sempre workshops, há sempre, mesmo se a pessoa não quiser, há E sempre nada como páginas ver que nos exemplos ajudam. práticos, né, de já passou por isto, já experimentou dizer isto assim ou fazer isto Sim, assado, não é? há uma E que às até vezes tem. ajuda-nos, tipo: "Ok, desta vez É, não ligávamos muito bem, nem mas tínhamos no bem conhecimento de próximo. como é que poderíamos ter feito melhor, mas agora que vi Sim, este exemplo, isto se calhar até é válido. Para a próxima uhum. já podemos melhorar, não é? Dar um passinho." É, É é. engraçado, é muito E engraçado. Opá, e é e às giro vezes quando. demora um bocado a Pois. pessoa mudar o chip. Certo, É aquela enraizar. coisa de uma boa palmada na hora certa nunca. Se calhar. Olha, exato. Exatamente, ontem no almoço ela estava a dizer exatamente isso. Porque eu sou apologista, porque às vezes uma palmada na hora certa, e eu sempre achei isso na minha cabeça, sempre tive isso Uhum. ali muito bem gravado. Uma Sim. palmada na hora certa é a melhor coisa do mundo. Mas depois, na realidade, ao ouvir destas coisas e ao andares para trás, diz assim: mas porquê é que isto faz sentido? Uhum. Mas Quanto mesmo muito aí ainda nós temos podemos várias não camadas, porque imagina, sim. agora este Pá, fim de semana é estava cá difícil. a Marta da minha irmã e estava com os meus pais, e a minha mãe também sempre foi super relaxada, nunca foi a pessoa mais assertiva ou educadora, entre aspas, nesta parte da disciplina, a disciplina Aham. entrava mais com o meu pai, né. E a Marta é extremamente rebelde, e extremamente elétrica e cheia de Pois é. vontade própria e a determinada altura ela queria porque queria ir ao parque e estava a empurrar a minha mãe, praticamente a bater na minha mãe e a minha mãe tipo, em vez de lhe transmitir ali uma firmeza de género isto não se faz, estava a ceder, a deixá-la fazer Uhum. tudo aquilo que Pois, também não devia estar a fazer. E a claro. determinada altura estava: "Oh mãe, então a mãe deixa ir e deixa fazer e deixa-lhe bater, não pode ser, não é?" Tipo, "Ah, então mas o que é que eu vou fazer? Vou estar a toda hora a bater? Eu não posso estar a bater a toda a hora, eu não quero estar a bater." Eu: "Não é preciso bater, mas é segurar com firmeza." E a determinada altura eu peguei nela e levei e metia no carrinho. Mas isto é outra camada, será que era pegar com Uhum. firmeza que também era preciso? Eu não lhe bati, Pois, não, pois. mas será que também era pegar com firmeza ou será que havia outra tudo bem que estamos a falar de uma criança de 3 anos que não fez a cesta e portanto se calhar começar por fazer a cesta na Claro, prevenção do ajudava. erro é Sim, mais mas sim, pronto, sim. efetivamente há alturas em que aquilo já passou para o lado de lá, não é bater, não sei se é com firmeza, se é o quê, mas de que forma é que há várias camadas de É lidar difícil, com Sim, essas eu porcaria é percebo. difícil. sim, Uma vez a Marta, estávamos à conversa e estava a dizer coisas que ela gostava que eu fazia, que eu faço, e coisas que ela não gostava que eu faço. Sim, vamos acabar agora. E a Marta às tantas, porque estava a fazer muitas coisas que gosto e não sei o quê, e depois às tantas vira-se para mim e diz: "Mãe, eu não gosto quando a mãe grita comigo." Eu disse: "Está bem, é certo, eu também não grito contigo só porque sim." E ela: "Não, eu sei que a mãe tem razão quando a mãe grita comigo, mas eu não gosto mesmo nada que a mãe grita comigo. giro. Não sei como é que a mãe pode fazer de outra forma, porque eu sei que a mãe já me disse muitas vezes e só grita comigo quando realmente já não Uau, aguenta mais, mas eu não gosto quando a mãe grita comigo." Eu disse: lá "Ok, está, então e como é que." Mas eu disse: "Mas ela então, falou. sim, mas é que eu acho que este trabalho, eu orgulho-me profundamente nisto em relação aos meus filhos, porque eles ainda são muito pequenos, e este trabalho deles conseguirem expressar e serem capazes de falar comigo, hoje em dia, porque eu acredito que em criança muitas vezes não tinham essa capacidade, porque lá está, ficavam assustados ou não Uhum. sabiam como é que eu ia reagir.
Mas hoje em dia eu sinto que eles falam abertamente sobre tudo e sinto que falam do que sentem e se não gostam dizem, olha mãe, eu não gostei disto, ou eu não me sinto bem com isto, ou eu não gosto quando a mãe faz isto, ou... porque eu percebo que eles fazem isso e orgulho-me em relação a isso, porque acho que é um trabalho que não é fácil e que demora tempo e que é difícil. No entanto, lá está, é o que ela diz. Também não sei como é que a mãe vai fazer de forma diferente. Eu digo, então, mas como é que tu sugeres que eu faça? Como é que tu sugeres? Eu também não sei, mãe, mas não gosto quando a mãe grita. Pois. Mas um É bom difícil. exercício de exposição, vês? Com quem é que Sim. falaste daquilo que sentiste? Que se alguém lhe fizer esta pergunta, Com a minha mãe. ela já falou com a sua mãe. Sim, isso é. Mas é um motivo de Bem. orgulho para mim, isso, atenção. Sim, sim, Pronto. é isso que eu estou a dizer. É já uma versão 2.0. Pois, no exatamente. desenvolvimento da raça, já estamos aqui num nível a seguir, E se calhar. Sim, ser e só capaz de dizer dizer, mãe, que não gostei fizeste do sentimento, não gostei desse sentimento, não gostei como a mãe Uhum. falou, não gostei dessa maneira como a mãe olhou para mim, não me senti de segurança, não me faz sentir bem. E eu disse, ok. Vou só ali Não, isso é morrer-me e chicotear-me e já volto. Sim, mas já viste que tu estás a fazer esta reflexão aos 40 e eles estão a fazer aos É 13. isso, é exatamente Sim, aí que eu estava a querer chegar. já há uma evolução. certo. Muito grande, muito É tão grande, giro exatamente. pensar nesta parte. Acho imensa piada a imaginar como é que será, o que é que Uhum. comportamentalmente vai mudar, porque nem nós, como mães, já mudou muita coisa do tempo das nossas mães Claro. quando eram E mães e daquilo que lhes era Uhum. permitido e daquilo que era normal ser questionado ou que ser era dialogado normal, ou ser exatamente. Pá, é assim, trabalhado. Portanto, eu às vezes penso, tipo, imagina, eu apanhei, a minha mãe apanhou tareias, não era certo, não é é com a isso. colher de pau nem com o Certo, chinelo, sim, sim. não, eram tareias, portanto eu nem imagino que tipo de sentimento é que eles tinham em relação, não é, Certo, aos pais, são os pais, Uhum. como é que uma criança se sente em relação a um pai que faz aquilo? Tipo, certo. portanto já é uma evolução enorme para comigo, e para mim já é uma evolução para com os meus filhos, e espero que para os meus filhos seja uma evolução para os filhos deles, e assim consecutivamente. Sim. Pronto, é isto. Ai, Portanto, Mas é não é difícil. fácil, não é fácil. não Vai, é Isabel, anda fácil. lá. Termina Mas lá vá, este episódio este profundo e sentimento de intenso. culpa, vamos Hum. terminar por aqui Mas hoje. espera aí, vou dizer uma coisa. Vou dizer Ah, uma coisa. ah. Eu vou acabar. Eu sei que eu disse que não ia fazer, mas vou fazer. Porquê? Porque a solução, segundo ele, porque agora eu falei de lá está, Parece-me nos bem. 4 pontos, não sei o quê, mas a solução, segundo ele, são 5 tipos de compaixão. Compaixão para connosco próprios, porque perceber, lá está, que a pessoa é humana. Compaixão para perceber um bocadinho o historial para trás, porque é que fizeram assim Uhum. connosco e porque é que isto aconteceu, porque é que me fez sentir da forma que eu senti. Compaixão no sentido de perceber porque é que nós fazemos com os nossos filhos, porque é que isto me levou. E depois a outra já não me lembro, pronto, era perceber porque é que são assim, reconhecimento, compaixão, e os outros dois não fui a tempo, porque entretanto esqueci-me de escrever. Portanto, mas não Mas interessa, eu vamos depois partilhar vou. também o É link isso, para vamos esse partilhar. episódio, porque eu também quero Uhum. ouvir esse episódio que me parece muito interessante e Eu vou-te relevante partilhar, sim, é espetacular. para aquilo que estamos a viver. Obrigada por estarem desse lado. Já sabem, o nosso e-mail, avidaacontece.podcast@gmail.com. O nosso Instagram, acho que também já devem seguir, se não seguirem também é avidaacontece.podcast. Não deixem de Sigam. partilhar connosco as vossas ideias, as vossas emoções. Já sabem que temos estas camadas da memória racional, a memória emocional e o poder que isso tem às vezes falar abertamente sobre isso. Isso não precisa de ser com a mãe, com a amiga, com a tia, pode ser com estranhas e desconhecidas como nós. É. Estamos aqui também para vocês. Uhum. Tem sido um exercício muito giro entre nós de pormos aqui alguns dedos nas feridas às vezes. Uhum. Por mim Pois falo é. hoje. Obrigada a vocês as duas e obrigada a todos. Obrigada. E até para a Obrigada a semana. todos. Até para a semana. Da semana. E sejam meiguinhos com vocês. É Até para a isso. semana. Até para a semana.